Olá pessoal, olá amantes do comércio exterior, apaixonados por importação e exportação como eu sou. Tudo bem com vocês? Estava ausente por motivos de viagens mais uma vez, estava com esse roteiro pronto há bastante tempo e não consegui largar vídeos anteriormente. Mas vamos lá, retomando e fazendo tudo dentro das minhas possibilidades e do possível. Não sai daí, espera aí, olha só, fica até o final. Hoje eu vou sortear não, vou eh, disponibilizar dois pares de bonés, como esse aqui, lindinho, que eu preparei para você, ser seguidor do canal, tá? E dois pares de xícara, dessas xícaras lindas aqui, de xícara linda como essa aqui, tá? Então, para dois sorteados. Claro que lá no final eu comento como que será esse sorteio, tá? Para os meus inscritos aqui no canal. Então, serão dois bonés e duas xícaras para duas pessoas. Beleza? Fica até o final. Muito obrigado também, já atingi mais de 2.100 seguidores, não tive nem tempo de comemorar os 2.000, o canal está indo muito bem, graças a você que está assistindo e conto com você para que você aí se inscreva, se está chegando agora, comente, compartilhe e deixe seu joinha, o seu like, seu dedão ali, porque isso é muito importante para o canal, para que o canal se espalhe e cresça ainda mais, para que eu melhore os conteúdos e tente passar para você, profissional do comércio exterior, ou para você que gosta de comércio exterior, conteúdos válidos que vão lhe ajudar no dia a dia do Comex. Tranquilo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre palavras, ou seja, e jargões que falamos no nosso dia a dia, como deadline, free time, demurge, detention, depot, booking, enfim, o que for relativo a essas palavras que fazem parte do nosso dia a dia, de nossos dramas nos escritórios de empresas exportadoras, importadoras, agências de carga e despachantes, eu vou tentar aqui desmistificar e falar um pouquinho sobre essas palavras ou esses termos que realmente são muito importantes. Não são somente termos, mas são palavras importantes e que elas custam muito caro se o profissional não souber o que elas significam. Tranquilo? Muito obrigado mais uma vez e vamos lá. E eu vou começar assim, ó, em continuidade ao que eu falei minutos atrás, tá? Nós, no comércio exterior, nós não falamos português. Nós temos digamos assim, um dialeto próprio, né? Um dialeto onde você perde dinheiro fluente em inglês. Essa frase foi puxada lá do fundo, porque pensa assim, ó, pensa numa cena. Vamos lá, você acorda todo feliz porque fechou uma purchase order. Aí você liga desesperado para o seu forwarder, que é o agente de carga, implorando por um booking confirmation, uma reserva dentro dos parâmetros e das informações ou necessidades que você tem. Até aí, tudo bonito, tudo muito maravilhoso. Mas o exportador ou o importador errou o Incoterm na Commercial Invoice e o seu Bill of Lading ou Airway Bill, se você estiver pagando um luxuoso frete aéreo, saiu com uma vírgula fora do lugar. Ah, meu Deus, aí vem o drama. Qual é o resultado? Você perde o deadline sagrado. E aí é aí, meus amigos, que o relógio do apocalipse aduaneiro começa a girar. Você se agarra à sua esperança, que é o free time, mais uma palavrinha aí, enquanto assiste os grandes vilões do comércio exterior baterem na porta da sua empresa, cobrando em dólares, né? O terror da tal demurragem, como alguns falam, ou pronunciam, né? Com a carga parada no porto e a facada do detention na hora de devolver o container vazio. Você se identifica com isso? Tenho certeza do seguinte, ó, se você entendeu essa frase inteira, sem precisar de um dicionário, de um tradutor ou de um Rivotril, um calmante, parabéns. Você é um sobrevivente da logística internacional e do comércio exterior, tá? E é justamente para você não infartar no próximo embarque que nós vamos traduzir, nós não, eu vou traduzir para você os maiores perigos dessa operação no dia de hoje. Eu sou Fábio Belal e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Bússola do Comex. Muito obrigado pelo prestígio. E aqui eu vou rodar uma vinhetinha aí de
3, 4, 5 segundos no máximo. Bem-vindos à Bússola do Comex, seu guia para o comércio exterior, com Fábio Belal. Gente, no comércio exterior, perder um prazo não significa apenas levar uma bronca do seu chefe ou da empresa, enfim, isso com todo o carinho possível, né? Ninguém faz nada de propósito. Mas significa perder ou pagar multas em dólares que podem destruir o lucro de uma operação inteira. Já vi muitas empresas, muitos clientes, iniciantes, muitas vezes em operações de comércio exterior, se frustrarem porque tiveram surpresas por não conhecerem os detalhes ou essas palavrinhas mágicas que eu vou dissertar hoje. Então, por quê? Porque geraram custos acima do esperado e não sabiam que isso poderia acontecer, ou seja, não sabiam dos riscos. Então, isso realmente, não conhecendo as operações em que essas palavras que eu vou comentar hoje estão inseridas, pode destruir o lucro de uma operação inteira. Acho que muita gente já passou por isso. Claro que os mais experientes, ou as empresas mais experientes, os profissionais mais experientes, sabem disso e se protegem e minimizam esses riscos. Se você já atua na área, se tu já atuas na área, com certeza já teve calafrios ao ouvir essas 4 palavras. Booking, deadline, demurrage e detention. A partir dessas palavras também surgirão outras à medida que esse vídeo e essa contextualização for decorrendo, tá bom? Então, hoje vamos desmistificar isso, o significado de cada uma desses 3, 4, 5, 6 vilões, tá? E vamos começar, tá? Pelo documento que dá origem a tudo isso, tá? Vou te mostrar como blindar o seu despacho aduaneiro contra esses verdadeiros ralos de dinheiro. Estou falando aqui de grana, tá bom? Então, com isso, vamos direto à prática. Vamos começar com o booking, ou como nós tradicionalmente chamamos aqui no Brasil, muitas vezes, tá? Vou dizer muitas vezes porque essa palavra, ou essa frase, ou essas palavras, por muitos jovens já não é mais dita, mas é o booking barra ou reserva de praça, tá? O booking é a sua passagem comprada. Eu costumo fazer a analogia do booking à compra de uma passagem aérea para uma viagem que nós precisemos organizar ou programar. Você vai na sua agência de turismo, diz o dia que você quer sair, o dia que você quer chegar ou quer regressar, aí você compra aquela passagem, você vai receber uma reserva com todos os dados, data e horário e companhia aérea de sua partida. Não é verdade? É assim que funciona. Então, no comércio exterior, nós temos que fazer a mesma coisa, a reserva, ou o booking, ou ainda reserva de praça. Nós temos que ter do nosso agente de carga, ou do armador, ou da companhia aérea, ou do transportador, todos os dados de como eu tenho que, por exemplo, retirar o container, qual é a data que eu tenho que colocar no porto, qual é a data que eu tenho que devolvê-lo vazio, se for o caso, no caso de uma importação, né? Então, ele é um documento emitido pelo armador ou agente de cargas, né, que garante que existe um espaço físico reservado para o seu container naquele navio específico, tá? Ou um voo em uma companhia aérea, tá? Ou ainda assim uma confirmação de coleta, por exemplo, do seu transportador rodoviário internacional, tá? Porque sem ele, por exemplo, no caso de uma reserva de praça, uma reserva ou booking marítimo, você não consegue retirar o container vazio no terminal para estufar sua mercadoria. Estufar é colocar a sua mercadoria dentro do container, dentro do equipamento ou ainda dentro da unidade que nós chamamos, e muitos ainda chamam de caixas, tá? Então, você, sem esse documento, você não vai conseguir dar andamento à sua exportação, por exemplo, ou até mesmo importação, só que na importação é feito através do seu agente de carga lá
fora, né? Então ele confirma, ele tem um número de reserva e ele vai ter lá qual é que é o navio, ou qual é que é o dia do voo, ou qual é que é o dia da coleta, qual é o local de toda essa sequência de procedimentos que deve ser feito e muitas outras informações, tá bom? Como o deadline, ou seja, a data que você tem, a última data que você tem para entregar esse container no porto, ou a mercadoria na fábrica, ou deixá-la pronta para o seu transportador pegar. Tranquilo? Então, esse é um resumo do que se trata um booking ou uma reserva de praça. E o que é uma reserva de praça? Aqui eu vou dar um algo a mais aqui, ou um brinde, tá? Para para quem assiste o canal, tá? Então, a reserva de praça é uma herança da época das grandes navegações. Antigamente, a palavra praça, do latim plateia, referia-se ao espaço público de comércio. Então, reservar praça significava literalmente garantir o seu quadrado no convés do navio. Mercante, logicamente, né? Para comercializar suas mercadorias. O termo sobreviveu aos séculos. O canal aqui também é pura cultura. Dá licença, mas eu vou ter que molhar a minha garganta. Mas enfim, é aqui que eu não gosto muito de falar em problemas, tá? Mas é aqui que os possíveis problemas podem começar, né? É no documento do Booking Confirmation que vem impressos todos os prazos que são inegociáveis por parte dos players de transporte, tá? Porque ele assim, digamos assim, ele te garante o espaço, mas dispara o cronômetro do nosso primeiro vilão que vem a seguir, que é o deadline, o limite sagrado, tá? Tu tá vendo aí um reloginho em contagem regressiva, é bem assim que funciona. E um profissional responsável fica muito, muito estressado e desesperado quando esse reloginho começa a disparar, ou quando tudo fica muito em cima da hora. Continuando, deadline é a linha da morte. Em tradução, é o prazo limite estipulado pelo armador ou pela companhia aérea, tá? Para que você tenha a carga disponibilizada ou para que você entregue a carga em local determinado por eles, tá? No modal marítimo, ainda só para complementar, que você já deve estar passando ou vai passar nos seus processos de embarques de exportação, e, por exemplo, exportação, vamos falar de exportação, tá? Porque o que eu vou falar aqui? Você tem o deadline de draft, o deadline de VGM e o cargo deadline. O deadline de draft é rascunho em inglês. Então, será a data limite para envio das informações documentais, ou seja, o rascunho do BL. Isso é muito importante para o armador e eles exigem que este rascunho do Bill of Lading, do conhecimento de embarque marítimo, seja enviado com antecedência, tá? O VGM, que é o Verified Gross Mass, que é o deadline para informação dos pesos da carga, ou do peso da carga. Isso é muito importante. Os armadores exigem, porque isso tem a ver com o carregamento do navio e toda a sua engenharia de equilíbrio da carga dentro da embarcação. Então, isso eles recebem com antecedência para que eles possam proceder com o plano de carregamento e o plano de viagem em cima do peso da carga de todo o navio. Tá? Então, isso é muito importante. E o cargo deadline, que é o deadline da carga, que é o limite físico para a entrega do container ou para ele entrar no porto. Tá? Então, isso é inegociável, como falei anteriormente, porque são exigências técnicas e necessárias para o bom andamento dos embarques, né? Porque senão vira uma zona, vamos combinar assim. Se não tem prazo, um vai te pedir, mas eu estou chegando no portão do porto, mas eu estou saindo da fábrica, mas a minha carga de importação ainda não liberou, enfim. Então é assim, ó. É que nem como comentado antes, se você não tiver no portão de embarque para sua viagem de férias no aeroporto, você não vai embarcar, é simples assim. E para carga, a dinâmica é a mesma
não tem conversa. Está ou não está. Então, se a sua carga não estiver despachada ou desembaraçada e disponível para ser carregada para dentro do navio, dentro do deadline de carga que estava mencionado do booking, sua carga não embarca. Ela não embarcando, você vai ter, além de custos, né, de demurge, muito provavelmente você também vai ter custos de armazenagem no porto, né? Então a frase muito forte é a seguinte: deadline não se negocia, se cumpre. Não tem conversa. E é assim que funciona. E quem não sabe ou despreza isso, literalmente paga muito caro, tá bom? As consequências, como já comentei, são bastante graves dependendo da situação. Agora nós vamos falar sobre o terror, né, que é justamente e principalmente, digamos assim, o terror da importação, que é a demurge, tá? Mas isso também existe na exportação, tá? Quando o navio chega, o armador te dá um período livre de cobrança pelo aluguel do container, tá? Que é o famoso free time, né? Então, o demurge é a multa cobrada em dólares por dia quando o container cheio fica parado dentro do porto, tá? Então, se você chegou com a carga de uma importação, tá? E o equipamento não conseguiu ser a sua carga, né, de importação não conseguiu ser desembaraçada, ou demorou muito para ela ficar desembaraçada por um motivo ou outro, que talvez depois até eu vou comentar mais um pouquinho sobre isso. E o free time, de repente, o seu agente de carga ou o armador negociou com você, de repente, um número qualquer aí, 7 dias, que é muito comum, porque quem não sabe não negocia free time com o armador. Então, negociou 7 dias e você levou 10 dias para liberar, e o Brasil é muito possível, porque no Brasil tudo é muito burocrático e demorado, principalmente se der alguma parametrização em canal vermelho, ou de exame documental amarelo, muitos ainda falam laranja, já tem vídeo sobre isso, se você procurar mais no meu playlist dos meus vídeos aí do canal, vai ter ali vídeo sobre liberação de importação, sobre transporte marítimo, que isso também já está contextualizado lá, né? Então, se você passar desse free time, você vai pagar um demurge. Por quê? Porque o armador é dono dessa caixa, é dono desse container, dessa unidade, desse equipamento, e ele lhe aluga quando você faz a reserva, e se você ficar mais tempo, eles alegam que esse container já poderia estar rodando em outra viagem, você paga por isso, por estar utilizando ele, e não o próprio armador, beleza? A palavra demurge, contextualizando, ela tem uma origem que explica perfeitamente por que ela causa essa, digamos assim, dor de cabeça nos operadores logísticos ou nos profissionais de comércio exterior. A palavra tem uma raiz latina, tá? Tudo começa no latim, né? Com o verbo demorare, que significa demorar, atrasar, hesitar ou ficar para trás, tá? A palavra é formada pela junção do prefixo de, com sentido de intensidade, mais morare, que significa atrasar, tá? Que deriva de mora ou demora, beleza? Perdão. E ela também tem uma influência francesa após isso, né? Quando na Idade Média o termo evoluiu para o francês antigo como demourer, que eu não sei se se pronuncia assim em francês, não sei nada de francês, que significa permanecer, ficar ou atrasar. Posteriormente, ela ganhou também um sufixo formando demorar, que era literalmente o ato de atrasar ou permanência. Tá? E foi adotado isso no direito marítimo internacional. O termo realmente foi absorvido pelo inglês e consolidado no direito marítimo internacional britânico, para ser mais exato, tá? Para designar exatamente a compensação financeira devida ao dono de um navio, quando o afretador levava mais tempo que estipulado para carregar e descarregar umas mercadorias. Não tem só a ver com container, mas tem a ver com prazo de carregamento ou descarregamento, né? Então, por isso que tem uma conexão direta com o significado dentro do comércio exterior, tá?
E logicamente, essa etimologia está integralmente, ou seja, está toda conectada ao seu uso prático no dia a dia do comércio exterior de hoje. Quando você paga, por exemplo, quando tu paga uma fatura de demurge, você está na tradução mais literal da raiz da palavra, pagando por uma demora, ou seja, uma demora por ficar com o equipamento. Parece lógico, parece óbvio, mas é assim que funciona e é assim que nós, profissionais do comércio exterior, devemos enxergar tudo isso, tá? Então, reforçando que o container, o equipamento, é de propriedade do armador e se de alguma forma ele ficar para trás e não ficar acordado ou não for entregue dentro do free time acordado e estipulado, ele projeta a rentabilidade com a caixa essa caixa rodando por aí. Eu já comentei há pouquinho, então não vou repetir, tá? Mas a gente está pagando por isso porque literalmente é um aluguel. Se nós não cumprimos com o contrato de aluguel, que é a entrega dele ou retirada dele, vazio ou cheio, etc, 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 nós vamos pagar por isso, tá? E uma coisa importante também que eu fiz questão de anotar no vídeo aqui, como conexão a essas palavras internacionais, é o que isso tem a ver com o despachante aduaneiro. Eu já respondo, tudo, é total. Se a sua carga, por exemplo, for parametrizada, nenhum canal vermelho, faltando uma licença, sei lá, de repente de mapa, Anvisa ou qualquer outro órgão anuente, ou se a documentação estiver incorreta, quem nunca, né? O processo trava. A Receita Federal não quer saber e nem sabe se você tem tempo livre, não tem tempo livre, se tem free time, se não tem free time, se o seu book estava assim, se o seu booking estava assado, se o agente fez isso, ou o agente de carga fez aquilo, se o armador fez isso, fez aquilo, não quer saber, né? O que muitas vezes acontece? Acaba o seu prazo livre se você não tiver estiver cumprindo por essas exigências eventualmente que acontecem, por exemplo, em uma importação. Dê licença mais um pouquinho. Então, a partir daí, o demurge já fica contando se você descumprir todo esse prazo e a sua carga não for nacionalizada, tá? Nacionalizada. Então, o free time é o tempo que você tem disponível para ficar com o container, sem pagamento, tá? E após isso é gerado o seu demurge ou detention, tá? Tem uma diferença entre demurge e detention e por via de regra todo mundo fala demurge, tá? Então, assim, ó, o demurge, né, ele, diferentemente do detention, por via de regra e por contextualização, ele é o prazo que você é o prazo que você extrapola com o container com o container dentro do porto, tá? Detention é a partir do porto. Tipo assim, desembaraçou e a carga saiu do porto, beleza, o taxímetro do demurge parou e a partir do porto até a entrega dele vazio, por exemplo, numa importação, ele é chamado de detention, tá? Então, geralmente você tira do porto ou do terminal, leva a mercadoria para sua carga ou para o seu armazém, enfim, existem aí muitas variáveis, né? Mas em tese é isso aí. E você tem esse prazo para fazer tudo isso é chamado detention. Muitas vezes, alguns armadores ainda utilizam que o prazo para entrega, o free time na chegada, ou seja, para entrega, às vezes vem dois números, 5 mais 5, ou seja, você tem 5 dentro do porto, 5 dias dentro do porto e 5 dias fora do porto. Por isso que contextualizando, daí são 5 dias de demurge e 5 dias de detention. Tranquilo? Mas às vezes também vem dias corridos, tá? Que é muito usual hoje em dia e tudo nós chamamos de demurge, tá bom? Esse terminal de vazios, tá? Isso aqui é uma observação que eu coloquei também, que eu anotei para comentar com vocês. Ele é chamado de depot ou depote, abrasileirando, né? Ou aportuguesando a palavra, tá? Que é o local onde se entrega o container vazio ou se retira o container cheio, tá? Então, no comércio exterior e na logística internacional, a palavra depote, a pronúncia certa é depot ou depot, significa terminal de containers vazios ou pátio de vazios, tá? É uma área física, alfandegada ou não, tá? E geralmente ela é localizada próximo aos portos, e a gente vê isso aí quando está em cidades ou locais portuários,
nós vemos, passamos por muitos locais que tem pilhas e pilhas de containers, né? Então, esses são os depots ou depots, tá? Que é o ponto final da importação, onde se entregam os equipamentos vazios, que ali cessa o detention, é o ponto de partida para as exportações, tá? Geralmente você, quando está exportando, recebe no booking, na reserva de praça, o local onde deve retirar esse vazio, para que você possa carregá-lo e depois entregá-lo cheio ao porto ou terminal, isso também está determinado dentro do booking, né? E também é o local que serve para vistoria, limpeza e reparos, tá? Isso é muito importante. Porque quando nós estamos fazendo uma importação, nós temos uma reserva e temos um container sobre nossa responsabilidade, nós também, o importador também tem a responsabilidade de entregá-lo em plenas condições ou nas condições que foram retiradas, tá? Muita gente não sabe disso, às vezes o terminal cobra lá uma limpeza, enfim, ou cobra um reparo porque está amassado, é justamente por isso, porque ele foi danificado e o armador cobra por isso. Tranquilo? Isso acontece bastante, tá? Então, tem que ficar muito ligado e não adianta brigar, tá? Quando você recebe uma conta dessa de seu despachante, seu agente de carga, não é porque ele quer fazer isso ou não é nada que não está contratado, por exemplo, nas cláusulas lá no verso do seu conhecimento de embarque, ou na reserva de praça, ou no booking. Isso já está tudo especificado ali, que se acontecer esse tipo de coisa, o armador tem direito de cobrar. Então, o que deve ser feito é que geralmente se faz uma vistoria na retirada do equipamento, quando recebe na sua fábrica, enfim, ou na origem, e depois no destino, para que, claro, você tenha o direito de contestar caso realmente não tenha esse sinistro, não tenha nada a ver com você. Tranquilo? Então vamos lá. Agora já nos finalmente vou falar um pouquinho sobre como se proteger na prática, tá? Na importação, eu só queria fazer isso aqui, por isso que eu dei uma parada aqui. Na importação existe um documento chamado TRC, que é Termo de Responsabilidade sobre Container, tá? Que geralmente ou o importador ou o despachante assina antes da liberação do conhecimento de embarque para dar entrada ao despacho aduaneiro, tá? Porque esse termo de responsabilidade de container é o documento onde nós assinamos, geralmente, para que, nos comprometendo que o container vai ser devolvido dentro daquele prazo do free time e, caso não seja devolvido, vai se pagar a sobreestadia ou o demurge, né? Ou o detention ainda, tá? Às vezes até, dependendo do armador, dependendo do importador, depende, sei lá, depende de muitas variáveis, aí, isso aí é bastante complexo. Às vezes até o armador pede um depósito antecipado em garantia para o caso de alguma demora acontecer, né, acima dos free times. Então, o despachante, como ele é procurador, que atua em nome do importador, junto à Receita Federal, armadores, órgãos, terminais, etc, 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 ele muitas vezes assina isso, mas isso assina em nome do importador, porque isso é responsabilidade somente do importador. Isso estou falando para os casos de importação. É muito comum isso, às vezes o despachante assina para justamente agilizar o processo de despacho, não perder tempo, enfim, e acontece alguma coisa com os equipamentos ou demora e depois o importador não reconhece. Isso é muito injusto, porque o despachante ele não carrega, ele não compra carga, ele não transporta carga, e, enfim, ele não manuseia o equipamento, ele não atrasa, né? Porque ele não libera mercadoria, quem libera a mercadoria é a Receita Federal, no caso do Brasil, já falei isso muitas vezes, você pode ver lá os meus vídeos sobre despacho aduaneiro na importação, por exemplo, na exportação, e lá isso está bastante claro. Então, às vezes acontece e o importador não reconhece, não é o certo, claro que daí o despachante vai acionar juridicamente esse importador para pagá-lo, né? Enfim, não é o tema aqui, mas é importante saber de conhecimento. Claro que isso hoje é mais ágil, o importador pode assinar hoje, provavelmente,
Muito provavelmente via eletrônica com certificado digital ou mesmo dentro do site do armador, porque está tudo hoje muito automatizado. Tranquilo? Então, esse TRC, se você é importador e não sabia, saiba que existe esse documento por trás e muitas vezes é o seu despachante que assina esse termo de responsabilidade, que ele é muito forte mesmo, tá bom? Por quê? Tem outra coisa que é bom você saber, que eu me lembrei agora. Um equipamento vazio, ele pode custar entre US$ 3.000, um container de 20, por exemplo, mais simples, até mais de US$ 15.000 para um equipamento tipo reefer, que é o refrigerado. E eu já presenciei muitos casos em que clientes, infelizmente, tiveram acidentes na hora, no momento do transporte entre o porto e a fábrica para descarregamento ou para o terminal, né? E dependendo do tipo de avaria, o armador exige o pagamento total, tá? Exige seguro para isso também. Fique atento junto à sua companhia seguradora. Se você não sabe, procure o seu agente de carga, o seu despachante, enfim, a Conexo, que é a empresa que eu trabalho, nós nos preocupamos com isso e sempre que nós somos responsáveis, em nome do importador, por seguro, nós incluímos a cláusula de seguro dos equipamentos, dos containers, justamente porque podem acontecer avarias grandes ou pequenas, e se não tiver seguro, você vai ter que pagar do seu bolso isso, tá bom? E muitas vezes o transportador também não tem. Enfim, é bastante complexo, mais uma vez, mas eu acho que aqui é importante saber que o equipamento não é nosso, não é do importador, e que se houver qualquer problema, nós somos responsáveis para ele. Então, é isso aí. Mais um item aqui, que devolver o container vazio dentro do free time, tá? Estipulado. É uma exigência e deve ser feito, senão é cobrado o demurge ou detention, tá? Enfim, integridade física aqui, limpeza, etc, tá tudo no contexto como eu já comentei por aqui. Um bom agente de carga, ele geralmente ele não só cota um frete barato, tá? Isso é bom deixar bastante registrado, tá? Ele negocia estratégia. Então, trabalhar em cima de free times na hora de uma cotação e free times curtos é um suicídio, né? Então, é sempre bom o agente de carga brigar com o armador para prazos de free time longos, 14, 21 até 30 dias. Eu já comentei aqui que a questão, o Brasil é um país bastante burocrático, né? E free time longo é muito importante para que você tenha uma proteção ou minimize os seus problemas, ou seja, são sua linha de defesa. Resumindo, o profissional de Comex não pode ser apenas um tirador de pedidos, tá? Ele é um gestor de riscos. Conheça as normas, antecipe seu despacho, planeje a devolução do equipamento, planeje seu carregamento, tenha um bom despachante aduaneiro, tenha um bom agente de cargas. Olha, eu aqui, claro, tenho que fazer propaganda para mim, para minha empresa, tá? Porque isso vai minimizar os seus problemas, custos altíssimos e principalmente a frustração de trabalhar com comércio exterior, com importação e exportação. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. E vamos lá, como prometido, enviarei 2 jogos de bonés e 2 xícaras, tá, para 2 pessoas que seguirão as seguintes regras, tá? Ou serão as seguintes regras, tá? O terceiro e o 10º inscrito que enviarem e-mail para fabio@bussoladocomex.com.br, tá? Isso na sequência de recebimento dos e-mails, tá? O terceiro e o 10º. No assunto vai ter que estar escrito assim: quero os brindes, tá? Claro que você vai ter que estar inscrito no canal, eu tenho como verificar isso aqui, né? No YouTube, no Instagram e no TikTok. Se você tem nomes de inscrição diferente, por favor, coloque ali no corpo do e-mail os endereços de vocês, tá? E confirmando isso, tá? Eu vou
colocar no correio o terceiro e o 10º na sequência de recebimento desses e-mails, tá? Não precisa, nessa primeira etapa, colocar seus dados, endereço, CPF, CEP, etc, tá? Eu vou classificar esse terceiro e esse 10º, daí eu mesmo respondo para você, você foi vencedor, por favor, enviar seu nome e endereço completo, papapá, e eu lhe envio esses brindes por correio. Pode ser combinado, fique tranquilo. Claro que eu vou apresentar o seu nome, se você me permitir. No próximo vídeo ali eu mando a sequência dos e-mails recebidos, né? E também divulgo para quem foram. E se você depois que receber, por favor, faça questão também, até pela seriedade do canal, postar lá na inscrição, nos comentários desse vídeo, quando você receber, recebi os brindes prometidos pelo canal Bússola do Comex, seria ótimo. Então, assim, isso dá integridade, porque eu pretendo fazer isso também para os próximos vídeos, tá? Fique tranquilo, pode confiar que eu farei tudo transparente, né? Mostrarei aqui os recibos dos correios, como eu falei, se você permitir, eu também divulgo o seu nome, para que tudo isso fique muito claro, tá bom? Muito obrigado, e tá valendo a partir de agora. A partir do momento que eu estou postando esse vídeo, já está valendo o recebimento desses e-mails, beleza? Outra coisa, se você ficou com alguma dúvida sobre booking, prazos, multas, free time, depot, demurge, detention, enfim, tudo que foi tratado nesse vídeo, ou mais alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou responder, tá? E para finalizar mesmo, peço que, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Bússola do Comex, deixa o seu dedinho de joinha, seu ok, comente e compartilhe para que o canal cresça também. Eu tenho uma meta aí de 5.000 inscritos para esse ano, tomara que eu consiga. Por favor, divulgue, tá bom? E também alinhando ao meu website, o www.bussoladocomex.com.br, onde quase todos os conteúdos que eu disponibilizo aqui estão lá em formato de artigo, onde inclusive existem exemplos, tá? De documentos ou de procedimentos, etc, 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 tá? Conceitos e papapá, tá? Inclusive esse conteúdo sobre sobre o tema de hoje e essas palavras em inglês do nosso dia a dia já está lá. Então você aciona o site, tem lá no menu principal a palavra blog, e ali você vai escolher o assunto e pode ler caso você prefira uma leitura. Perfeito? Conto com vocês. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.